Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Aquele e Além. Eu me chamo Pastor Iranildo, tá bom? Seja bem-vindo aí, que a paz de Cristo possa estar em sua vida. Nós estamos com este vídeo aqui compartilhando um mini curso chamado Liderança Ministerial. Nós já colocamos alguns vídeos aí, você pode ver aí depois na nossa playlist, tá bom? E nós queremos neste momento compartilhar com você com mais um vídeo. Mas antes de nós trazermos o assunto, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, desse um like lá que gostei, clicasse no sininho para receber novas notificações e compartilhasse os nossos vídeos aí para poder estar abençoando outras pessoas também com esta série de vídeos que nós estamos colocando sobre liderança ministerial, tá bom? Então, vamos para o vídeo de hoje. Hoje nós queremos falar sobre o evangelista, o pastor e também o missionário, essas três figuras ainda dentro dos vídeos de cargo ministerial, tá certo? A Bíblia diz em Atos que quando Paulo chegou em Cesareia, ele encontrou lá um irmão chamado Filipe, e Filipe ele era evangelista. Então, qual é a qualidade de um evangelista? Qual é o chamado para ser um evangelista, né? Algumas pessoas que recebem esse cargo, eles passam pelo diaconato, passam pelo presbitério, e aí eles vão receber uma unção, né, para que possam exercer esse cargo, pois também passa a ser um ministro, né? O evangelista ele é um ministro da palavra de Deus. Eles são chamados, né? Aqueles que possuem o dom de evangelizar, eles serão os oficiais do evangelismo, porque o próprio nome já está indicando a função. O evangelista ele é preparado para o evangelismo, e uma das suas atribuição de todo evangelista, é ser chamado para o evangelismo, né? O obreiro que estará à frente de todas as atribuições evangelísticas extras da igreja, ele pode estar envolvido nos cultos evangelísticos, nas cruzadas evangelísticas, nas campanhas evangelísticas, trabalhos que demandam para a área do evangelismo em massa, atuando também evangelizando nos hospitais, nos lares, nas praças públicas e nos presídios. Então essa é uma das funções de um evangelista. De maneira semelhante também, o próprio missionário, nós vamos falar daqui a pouco sobre o missionário, ele poderá também ser levantado como evangelista, né? Porém, somente aqueles que tenham esse dom será levantado exclusivamente para o evangelismo, mas sem poder oficializar e presidir a igreja, né? O evangelista ele está voltado para a área de evangelização. A questão de presidir a igreja, nós falamos em outro vídeo sobre o presbítero, né, que é quase a mesma questão do pastor. O pastor é aquele que apacenta, né? A sua chamada, ele deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, diz a Bíblia, de modo que tenha poder para poder exortar através do ensino, assim como para convencer os contradizentes. O pastor ele deverá ser aquele que atenda os requisitos do diaconato, do presbitério e ainda o dom de apacentar o rebanho do Senhor, apacentar as ovelhas, né? Ele tem as suas atribuições, como a própria palavra sugere. O pastor, ele tem sua função conduzir, proteger o rebanho. Na área do ensino, ele deve ensinar a palavra de Deus, preservando a sã doutrina, né? Cuidando para que os julgos não venham ser pesados sobre as pessoas, ensinar o rebanho a discernir através da palavra de Deus heresias que muitas vezes se apresentam às ovelhas. O pastor ele deve exortar e repreender com amor, podendo repreender se tiver autoridade, né? Daí o porquê é dito em Tito 1:9, que ele tem de ter o poder, né? O líder se caracteriza principalmente por ele formar os outros líderes. E aí nós vemos que Jesus ele fez assim, né? Acerca dos dons espirituais,
eles existem através do Espírito para que cooperem com a igreja. E como igreja, não deve o pastor da mesma extinguir o Espírito Santo de Deus, né? Antes, trabalhar para que toda a igreja ela tenha experiência com o Espírito Santo através dos dons que o Espírito Santo concede à igreja. Então, o pastor ele deve ter sabedoria a fim de evitar, muitas vezes, extravagâncias, sem, contudo, poder reprimir aqueles que estão buscando ao Senhor, sabendo que a manifestação do Espírito ele vai edificar a igreja na comunhão com Ele, e vai produzir um efeito especial com salvação de almas, com regeneração de vidas. Então o pastor ele deve lembrar-se de que o seu trabalho não se restringe somente ao altar, porque está atribuído também a nobre função de ir atrás das ovelhas perdidas, atrás das ovelhas feridas, né? Seguir o exemplo de Cristo, que deixou as 99 e foi atrás só de uma ovelha que estava longe do aprisco. Então o pastor ele deve ser investido de um dom de excelência que excede todos os outros dons, onde pode se encerrar aí a obra de Deus, que é o quê? O dom do amor. Ele tem que ter o amor dentro do coração, o dom do amor, amar. Esse dom, ele nos capacita com imparcialidade ao ver os outros com amor. Ele nos capacita com desinteresse, com sinceridade no cuidado, no trato das ovelhas. A Bíblia diz que o amor, ele nunca falha. Então, um dos dons mais excelentes na vida de um pastor é o dom de amar. Mesmo, muitas vezes, ele não sendo amado, mas ele tem que demonstrar esse amor, assim como Cristo, ele amou a igreja, diz a Bíblia, e ele se entregou por ela, né? Então, essas são algumas qualidades do pastor e do evangelista. E para a gente finalizar, falar um pouco sobre a questão missionária, né? O missionário é aquele de maneira semelhante ao evangelista, e esse cargo é muito relacionado também ao dom de Deus. Depois de recebido pela igreja, ele será ordenado, obedecendo aí aos parâmetros dos presbíteros. Da mesma forma que o evangelista, ele pode ser e exercer as funções, né, com o seu dom, sem oficializar ou presidir a igreja do Senhor Jesus Cristo. O missionário ele é mais voltado na questão da vocação para a obra missionária, para expandir o reino de Deus, né? Sua vocação, ele será separado e ordenado pela igreja para a questão de missões, como o nome já propõe, a obra missionária. Ele tem que estar debaixo, né, da graça de uma igreja. O missionário que sai sozinho aí, querendo fazer a obra sem ter uma cobertura espiritual, sem ter como uma igreja o enviar, ele vai passar necessidade de se decepcionar. Então, para uma missão mais distinta, é necessário que o missionário esteja com a sua família, né? Pois ele poderá fundar a igreja naquela obra que ele for, ele poderá instituir obreiros, né? Exercer, nesse caso, funções de pastor, até que a igreja possa enviar um obreiro ou um pastor para aquele rebanho que ele está sendo aberto ali, aquele trabalho, né? Uma função de pastor, até que a igreja envie ou forme esse pastor. Daí o porquê de ter um preparo, de ter um dom, né? Quando não estiver distante, o missionário ou a missionária vai estar atendendo às missões locais como um evangelista, sempre debaixo da missão, da ordem da igreja, né? Do pastor. Para finalizar a questão do presbítero, existe também a questão do bispo, né? Que está muito relacionado com o presbítero. O bispo, a igreja, a Bíblia define ele como um supervisor, né? Ele supervisiona as igrejas de uma região que estão ali subordinadas aos seus cuidados, faz visitas regularmente aos pastores da igreja que estão aí atribuídas para serem acompanhadas, ele orienta, ele faz reunião com o ministério das igrejas locais para resolver problemas, para propor soluções. Então o bispo ele é
vamos dizer assim, um dignatário da igreja. E aí ele exerce um cargo elevado, ele goza de um título proeminente, ele possui a plenitude do sacerdócio e aí ele detém também regularmente a direção espiritual das igrejas, né? Então, o termo bispo, que vem de supervisores, eram os pastores que pastoreavam o rebanho de Deus, eram também os anciãos que exerciam autoridade exclusiva sobre a igreja local. Na igreja cristã primitiva, estes termos eram usados intercaladamente, visando sempre os mesmos indivíduos, o bispo, o presbítero, o ancião, né, embora encarando suas funções sobre ângulos diferentes, né? Somente a partir do segundo século que veio esse termo bispo. Então, o bispos, os anciãos, não era especialmente distinguido por motivo de sua idade, de sua maturidade, e sim porque eles eram os supervisores, aqueles que tinham a responsabilidade pela direção do rebanho, né? E nessa função eles deveriam agir como pastores, isto é, alimentando o rebanho, cuidando das pessoas, protegendo o rebanho. O próprio Senhor Jesus, ele é chamado de pastor e bispo das nossas almas, porque ele é pastor e supervisor, ele apacenta as ovelhas que ele comprou com o seu precioso sangue. Então nós vemos aí mais alguns cargos ministeriais, nós estamos fazendo esses vídeos falando de alguns cargos ministeriais e a gente vai finalizar sobre a questão dos cargos, vamos entrar na questão de obreiros, né? Então, você possa aí compartilhar este vídeo com outras pessoas. Mais uma vez eu peço que você dê um like aí que gostei, tá certo? Clique no sininho aí para receber novas notificações e ser abençoado com este projeto no nome do Senhor Jesus. Então, que Deus te abençoe, bem abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo no nome de Jesus, tá?